Estamos apresentando para vocês o curso da Cantu Importadora. São 3 módulos. Como se faz vinho, o mundo do vinho e como que se bebe e degusta os vinhos. Existem 3 tipos de garrafas. Na verdade, 3 tipos de abertura de garrafa. Primeiro, com saca-rolha, depois com screw cup e as garrafas de espumante. Primeiro vamos ver como que se abre uma garrafa de espumante. Primeiro temos que tirar a cápsula. Sempre vai ter um lacre para ajudar a tirar a cápsula. Então, primeiro vamos aqui. Depois temos que abrir esse lacre de metal. Existe essa parte aqui que vai ajudar a desenroscar a cápsula de metal. Então temos que desenroscar aqui e abrir o lacre de baixo. É sempre bom guardar essa cápsula de metal para ajudar a girar a garrafa e a abrir a garrafa depois. Então vamos lá. O que vamos girar não é a tampa, é a parte de baixo da garrafa. Então vamos segurar primeiro a tampa aqui e vamos girar a parte de baixo. Agora a rolha está fazendo uma pressão. Eu posso parar e esperar a rolha sair sozinha. É sempre bom não fazer barulho quando a gente abre. E fazer esse psh, não fazer o pop. Fica mais elegante. Uma vez que abrimos, podemos escolher uma taça. Pode ser uma taça de espumante, tipo flute, ou se não, para sentir melhor os aromas, podemos usar uma taça de vinho normal. Pronto, agora sabe abrir uma garrafa de espumante. Agora vamos ver como que fazemos para abrir uma garrafa de screw cup ou tampa rosca. É muito fácil, nem precisa de saca-rolha. A única coisa é de lembrar de não girar a parte superior, mas a parte inferior. Então, essa parte aqui que vai girar e não a parte de cima. Então, seguramos a garrafa normal aqui e essa parte de baixo que vai abrir. E tem que fazer esse barulho. Pronto! Esse é o famoso saca-rolha de sommelier. Esse se divide em 3 partes. Primeiro, a faca, que vai permitir de cortar a nossa cápsula da garrafa, o espiral e aqui os dentes. Esses dentes vão permitir de se apoiar no gargalho da garrafa. Agora vamos abrir uma garrafa com rolha. Primeiro temos que cortar a cápsula. Depois eu faço um corte de baixo para cima. Eu coloco a minha faca aqui embaixo e eu tiro a cápsula. Agora vamos usar a espiral do saca-rolha. Temos que deitar primeiro o saca-rolha desse jeito, colocar a ponta bem no meio, levantar e girar o saca-rolha. Ele tem que ficar em pé, vertical com a garrafa. Depois, sem força nenhuma, é só girar. Temos que deixar meia espiral para fora. Vamos baixar essa parte e usamos os dentes para se apoiar no gargalho da garrafa. Agora não consigo mais, eu vou usar os outros dentes para tirar a nossa rolha. Claro que agora temos que tirar a rolha do saca-rolha. Pronto, agora sabemos abrir uma garrafa com rolha. Você sabe de onde vem a cortiça das rolhas? Na verdade, é uma árvore que se chama sombreiro. Ela vem de Portugal, tem um pouquinho na Espanha também. E a cortiça, ela vem da casca do tronco da árvore. Então, o que eles fazem? Eles tiram essa casca e depois
eles vão cortar a casca em pedaços, assim compridos, e vão tirar as rolhas. Aqui eu tenho para vocês um modelo. Então aqui temos a nossa casca. Tem que pensar que isso que sai da árvore. Depois eles vão com uma máquina e vão fazer furos. Fazendo o furo, a rolha sai da casca. Uma coisa muito importante quando a gente fala de serviço de vinho é a temperatura dos vinhos. Então é muito fácil. Para a temperatura dos vinhos tintos, precisa mais ou menos 16 graus. Para os espumantes, precisa uns 7 graus mais ou menos. E para os brancos, uns 12. Agora vamos falar de um acessório muito importante no mundo do vinho, o decanter. Quando que precisamos usar um decanter? Na verdade, o decanter ele é feito para abrir os vinhos. Então, usamos esse decanter para vinhos que são feitos para envelhecer, mas que não temos a paciência de aguardar. Então, quando estamos abrindo eles um pouco antes do auge dele, precisamos do decanter para ele se abrir melhor e sentir todo o potencial e todos os aromas do vinho. Nunca usar um decanter para vinho branco, para vinho rosé, ou para os vinhos mais simples que não precisam aguardar tempo para se desenvolver e sentir melhor os aromas do vinho. Para se beber vinho, o melhor é usar uma taça. Por que temos esse formato? Primeiro temos a boca, depois o bojo e depois a haste. Sempre segurar a taça pela haste. Por quê? Porque se segurarmos pelo bojo, primeiro vamos deixar marcas de dedo, fica feio. E também a nossa mão ela está quente, então colocando a nossa mão aqui, vamos esquentar o vinho e não é o que queremos. Então sempre segurar a taça pela haste. Assim fica mais fácil também para beber. Depois temos vários formatos diferentes. Por quê? Porque quando a gente tem uma taça maior assim, a superfície de contato do vinho com o oxigênio é maior, assim os aromas eles se desenvolvem melhor. Então geralmente uma taça menor assim, que nem essa, é feita para os vinhos brancos, que geralmente eles são mais delicados. Então assim conseguimos fechar um pouquinho os aromas para sentir eles com mais intensidade. Ao contrário, usamos uma boca maior para os vinhos tintos, porque assim temos uma maior superfície em contato com o oxigênio e sentimos mais os aromas que vamos ter dentro do vinho. Mas o principal é ter uma taça e beber o vinho. Agora vamos aprender a beber vinho. Primeiro, antes de beber, temos que servir. Para servir vinho, é sempre bom não encher a taça até aqui de vinho, tá? Então, vocês servem assim, gira e pronto. Aí a última gota não cai na mesa. Essa quantidade de vinho é bom para o serviço de vinho. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo girar o vinho sem deixar cair tudo na mesa. Se vocês não conseguem girar desse jeito, é muito fácil. Giram assim na mesa. E assim também não cai na mesa. Bom, são 3 etapas para a degustação dos vinhos. Primeiro, o que temos que fazer? Olhar. Então vamos ver a cor. Para ver a cor de um vinho, não é assim que a gente olha. Tem que deitar a taça, assim. Sempre vão ter uma superfície branca para poder ver melhor o vinho. E eu tenho que olhar por cima. Assim eu vejo o fundo aqui e o anel. Assim eu tenho 2 grandes cores. Primeiro, o fundo, o óleo do vinho, aí eu vou ter uma cor mais intensa. No anel eu vou ter uma cor mais leve. Geralmente, no fundo vai ser a cor do vinho e na borda vai ser os reflexos do vinho. Então aqui, por exemplo, eu tenho um vinho rubi com reflexos rubi também. Pode acontecer. A segunda etapa é o olfativo. Temos que sentir o vinho. Existe o primeiro nariz e o segundo. O primeiro é para sentir os primeiros aromas. O segundo é para entender melhor o que temos dentro da nossa taça. No segundo nariz é sempre bom mexer a taça para deixar os aromas saírem e entrar mais em contato com o oxigênio.
Depois vem a terceira etapa. A terceira etapa é a etapa de degustação. Mesma coisa, primeiro temos que acostumar o nosso paladar ao vinho. Então temos que beber um primeiro gole e engolir. Assim, as minhas papilhas se acostumaram ao vinho. Agora vem o segundo gole, a segunda fase da degustação. Aí que eu vou sentir todas as características do vinho. A acidez faz o quê? Ela vai deixar uma sensação de salivação. Os taninos, para os vinhos tintos, aí vai ser um resseco da boca. Parece uma banana verde ou um caju verde. E aí, nessa etapa, eu vou ter que aspirar um pouco de ar para sentir melhor todos os aromas. Pronto, agora eu sei quais que são as características do meu vinho, mas existem alguns defeitos do vinho. O mais comum de todos é o buchonnet. O buchonnet é o quê? É um fungo que está dentro da rolha e ele vai atingir o nosso vinho. E qual que vai ser a característica desse buchonnet? Você sabe aquele cheiro de pano molhado que você esqueceu no balde? Vai ser mais ou menos isso. Então, quando você vai achar um vinho buchonnet, com certeza você vai perceber. Bom, agora aprendemos a abrir uma garrafa, aprendemos a beber, a degustar e o que falta? A harmonização com nossos pratos. Existem algumas regras básicas. O mais importante é achar um ponto de equilíbrio, ou seja, o vinho não pode ser mais forte que o prato e o prato não pode ser mais forte que o vinho. Eles têm que estar iguais para depois se encaixar e criar um terceiro aroma. Então é muito fácil, tem uma regra muito básica que pode ajudar todo mundo. Tem que seguir as cores, ou seja, se o meu prato é claro, é melhor colocar um vinho mais claro. Se meu prato ele é muito mais escuro, aí eu vou com um vinho mais escuro. Uma outra regra é branco e rosé vai muito bem com peixes ou com comida mais light, tipo uma salada, um carpaccio de carne, uma coisa muito mais leve. Para os vinhos tintos é sempre bom com carne. Para os vegetarianos, coloca um cogumelo ou alguns queijos, fica bom também. Depois, existem vários tipos de tintos. Existem tintos mais leves e tintos mais encorpados. Por exemplo, um Pinot Noir, ele sempre vai ser mais leve. Então ele você pode até às vezes harmonizar com um peixe, um bacalhau, por exemplo. Ou os vinhos mais encorpados, que nem um Cabernet Sauvignon, aí precisa de mais gordura, de um prato um pouco mais intenso. Seria perfeito com uma picanha. Existe também a harmonização com os espumantes. Espumante não é só vinho de festa, pode harmonizar e comer com eles. Como entrada ou aperitivo, fica muito bom. Ou se não, se você tem uma sobremesa, o espumante pode ser muito bom com a sobremesa. Comemos, só que no final do jantar sempre acontece o momento que abrimos uma garrafa, mas ninguém consegue terminar. O que eu vou fazer com minha garrafa com metade? É muito fácil. Coloca uma rolha, assim, e coloca a garrafa na geladeira. Só tem uma coisa, o vinho ele tem 3 inimigos. Primeiro, o oxigênio. Então, sempre bom fechar a garrafa. Se você deixa ela aberta, o oxigênio vai entrar e vai oxidar meu vinho. Então, ele não vai ficar mais bom para poder beber. Depois, o vinho ele não gosta de calor. Então, é sempre bom guardar ele na geladeira ou se tiver uma adega, melhor ainda. Ele não gosta também de movimento. Então, se o vinho faz assim o dia todo, não é bom. Então, adivinha o quê? Qual que é o pior lugar para guardar uma garrafa de vinho? É a famosa porta da geladeira. Por quê? Porque assim eu coloco o meu vinho, beleza, ele fica em pé. Mas eu abro, eu fecho. Então, ele fica no calor e no frio. Depois, ele vai ter muito movimento, porque a porta da geladeira abre muito. Então, melhor é bem fechar com a nossa rolha e deitar. O vinho não vai vazar e deitar ela dentro da geladeira. Aí você não vai ter contato com o oxigênio, ela vai ficar num lugar muito mais frio e não vai ter movimento. O vinho você pode guardar ele até 3 dias, no máximo, dentro da geladeira. Saúde!
Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que aprenderam bastante coisas hoje com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode nos escrever no e-mail abaixo e também seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigada e pode ver os outros vídeos. Até em breve.